Primeira mensagem do Jean Souza. Boa noite, Nicola. Você sabe se o Timão tem negociações para preencher os 2 espaços no uniforme que estão sem patrocínio? Certamente sim. Essa até foi uma informação que a gente trouxe ontem, né? Vou até buscar aqui as 2 propriedades vagas no uniforme do Corinthians, a barra traseira e a barra frontal, tá? Essas são as 2 únicas propriedades disponíveis no uniforme alvinegro. E a ideia do Corinthians é tentar o mais rápido possível preencher essa lacuna para que o Corinthians possa ter 100% do uniforme preenchido. O que dá para dizer é que hoje o Corinthians tem a segunda maior receita entre clubes brasileiros quando o assunto é patrocínio no uniforme. É uma grana bem boa, só atrás do Flamengo, que por conta do acordo com a Betano, só a Betano garante 268 milhões de reais por temporada ao Flamengo, beleza? Thiago Henrique Gonçalves. Nicola, se você fosse diretor do Timão, renovaria com o Depay ou traria o Cebolinha e mais um jogador de expressão pelo mesmo valor e salários? Thiago de Ibiporã, no Paraná. Thiagão, eu acho que o plano que o Corinthians desenhou para o Memphis é interessante. Se houver a possibilidade de o Memphis ficar sem que o Corinthians tenha de arcar com nada de salário, perfeito. Só para vocês entenderem, né? O contrato do Memphis com o Corinthians termina em 30 de junho. E o presidente Osmar Stabile decidiu que só topa renovar o contrato se o Memphis aceitar que os salários dele sejam pagos por parceiros. Já falaram em Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master, e em BYD, tá? Mas que para isso haveria a necessidade de o Memphis reduzir seu custo. Hoje ele custa ao Corinthians 6 milhões de reais mensais. Só para explicar, só para avançar nessa história. O Memphis, segundo Marcelo Paz, aceitou ganhar menos para ficar. Agora falta a parte principal, encontrar parceiros. Nicola, mas essa história de Esportes da Sorte e BYD dispostas a pagar? Já foram publicadas essas informações por setoristas do clube. Eu ontem conversei com o presidente Osmar Stabile e ele disse, Nicola, então a imprensa está sabendo mais do que eu, porque eu não tenho a informação de que existe proposta na mesa nesse sentido, tá? Paulo de Osasco, não me enxergo, sou deficiente visual, alguma quente do meu timão hoje. Estava falando sobre a situação de Memphis Depay, né? O Memphis topou baixar seu salário. É só importante registrar que, apesar da declaração pública do Marcelo Passo, o Marcelo deu uma entrevista a Marília Ruiz e ao Fábio Piperno, assegurando que o Memphis topou reduzir o salário. Isso não significa que há acordo, até porque o Corinthians ainda precisa viabilizar com parceiros o pagamento dos vencimentos dele. Mas o ponto é, enquanto conversa com o Corinthians, nada impede o Memphis de ouvir propostas. Ele já está a menos de 6 meses do fim do contrato, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato. E o Memphis tem um trunfo a seu favor, o fato de ter a Copa do Mundo para disputar, ele vai ser convocado. O técnico da seleção holandesa já disse que, apesar dessa questão da lesão, ele será convocado. E diante desse cenário, se a coisa não for boa para o Memphis, ele pode esperar por propostas que venham do futebol estrangeiro, tá bom? Informação exclusiva, um acordo entre Corinthians e Palmeiras feito nos últimos dias tem tudo para cair. Eu me refiro ao acerto envolvendo Pedro Morelli, centroavante de só 15 anos de idade, mas que é artilheiro do Sub-17 no pré-paulista, vestindo a camisa do Corinthians. Jogador que recentemente, inclusive, conseguiu se naturalizar italiano, algo que vai fazer dele ainda mais valioso. Só para explicar em detalhes essa história. Pedro Morelli surge na base do Corinthians e se transfere para o Palmeiras. No ano passado, o Corinthians, entre aspas, rouba o jogador do Palmeiras. Há um acordo de cavalheiros entre os clubes que a partir dos 14 anos você não pode mais tirar um outro atleta do clube sem ter o aval desse time. Pois bem, o Palmeiras fez dessa negociação um verdadeiro caos, inclusive conseguindo tirar o Corinthians do movimento de clubes formadores, o que demandaria uma série de problemas para o Timão. No fim das contas, depois de muitas idas e vindas, na semana passada, Corinthians e Palmeiras se acertaram. O Timão se comprometeu a pagar R$1 milhão ao Palmeiras, além de deixar 50% do valor de uma venda futura. Tudo certo? Não. Esqueceram de comunicar ao staff do jogador. É que quando Pedro Morelli troca o Palmeiras pelo Corinthians, ficou combinado que o Corinthians passaria a ter 50% dos direitos econômicos e a família outros 50%. Os familiares do Pedro Morelli não concordam em abrir mão dos seus 50% para que Corinthians e Palmeiras se acertem.
ouvi, antes de gravar esse vídeo, de um dos representantes do Pedro Morelli, de que não vai haver acordo nessas condições, a menos que a família seja consultada e cheguem a um outro componente, a um outro acordo. Diante desse cenário, voltamos à estaca zero. E o Corinthians, inclusive, corre o risco de voltar a figurar fora do movimento de clubes formadores. O que você pensa sobre a treta entre os clubes? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, gente. Começar a falar do lucro milionário que o Corinthians pode ter, porque o Benfica deve, formular uma proposta para contratar o Felipe Augusto, tá certo? Cria, do Terrão, um jogador de 22 anos, foi revelado pelo Corinthians em 2021, centroavante, grandão, ele está no transpor, da Turquia, e de acordo com o presidente do clube, o time português, está na briga com outros 3 times pelo atacante. A ideia é o seguinte, tá? Que o Felipe Augusto, seja vendido por cerca de 20 milhões de euros, 115 milhões de reais. Então o Corinthians vai ter um lucro milionário. Por quê? Porque o Corinthians vendeu o Felipe Augusto em 2023, o Corinthians vendeu ao Cercle, ao Bruges, na verdade, da Bélgica, e depois ele foi vendido, para o Transpor aí, sei lá o nome difícil desse time, E o Corinthians vai ter um lucro, porque o Corinthians vendeu por 3 milhões de euros. Então o Corinthians, ele tem direito a 20% da mais-valia, que seria, o lucro que o time que o Felipe Augusto, for negociado, vai ter. Então 20% do lucro, eles compraram. É que aqui tem que fazer uma conta, se vai ser do Bruges, se vai ser do time atual, tem que fazer uma conta. Então vai vender por 20 milhões de euros. Vamos dar um exemplo aqui bem tosco, 20 milhões de euros. Vendeu por 3 milhões de euros, agora vai vender por 20, o Corinthians tem 20% dos 7 milhões de euros, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, tá? Então a gente vai ter, que aguardar, para fazer, essa conta. Na verdade não, 20 milhões de euros e o Corinthians teria 17, teria 20% dos 17 milhões de euros, desculpa, tá? Enfim, vamos aguardar para a gente ver como que vai fechar essa conta, mas o Corinthians pode ter sim um lucro aí milionário, tá? Com a venda do Felipe Augusto. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. O STJD manteve a condenação, André. Ontem eu trouxe para vocês que o Corinthians havia entrado com recurso no STJD, tentando reduzir a pena dele de 2 jogos por conta da expulsão no jogo contra o Vasco, que ele dá aquela tesoura no Thiago Mendes, e ali ele foi expulso. Pegou 2 jogos, cumpriu um contra o Mirassol, e vai ter que cumprir agora o outro no Majestoso, o segundo jogo contra o São Paulo. O Corinthians entrou com recurso no STJD, mas o recurso foi negado. O STJD mantém a condenação, à força, Tem dirigente que, em vez de dar entrevista, poderia estar, deixando o Corinthians mais forte aí nos bastidores. Mas o Corinthians não ganha uma e por isso o André está fora do jogo contra o São Paulo, tá? Foi por unanimidade, viu? O tribunal votou pela manutenção da pena e ele vai ter que cumprir o jogo de suspensão, o segundo e último jogo de suspensão, no próximo domingo contra o São Paulo, tá? Artigo 254, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele foi condenado por praticar jogada violenta. Então o nosso querido André, segue de fora no Campeonato Brasileiro. Ontem também não jogou nada, na Copa Libertadores da América, mas vai cumprir o segundo jogo consecutivo de suspensão. O Corinthians não venceu essa nos tribunais. Deixa o like, comente aqui embaixo. E mais um BO que o Corinthians enfrenta fora dos gramados, Esse é o grande problema do Corinthians para sobreviver, Sobreviver a tantos BOs fora de campo. O Corinthians foi condenado a pagar 6 milhões de reais pela contratação do Charles e pode sofrer um novo transfer ban. A prioridade do Corinthians é resolver outro pepino. O Corinthians comprou o Garro e ainda tem uns BOs para resolver. Tá rolando um imbróglio. A gente não sabe ainda se o Corinthians até essa sexta-feira vai conseguir, pagar, o Tadieres. Enfim, já deve para o Tadieres aí entre 42 e 45 milhões de reais. Enfim, teve que fazer contratar pegar um empréstimo no banco para estar ali
pagando isso com juros para o banco e pagar à vista o Tadieres. Não resolveu isso ainda, já tinha resolveu Rojas, resolveu Félix Torres, resolveu SNRD, né, que envolve lá Cuiabá, Ranieri e companhia, aquela dívida, e agora tem o Charles também, né, o Midland da Dinamarca está cobrando 6 milhões pelo descumprimento do acordo pela compra da venda do Charles, né, pela compra, desculpa, do volante Charles em 2024, né, segundo semestre de 2024. A decisão é do dia 31 de março desse ano, tá? O Corinthians tem 45 dias, contando a partir da publicação da pena, né, para quitar a dívida com os europeus, sobre pena de sofrer um novo transfer ban. O Osmar Stabile se reúne nesta tarde no Parque São Jorge para ver como que vai resolver essa questão, né? O valor devido é referente à última parcela de compra, né, dos direitos do Charles. O Corinthians, né, se comprometeu a pagar em 1.600.000 euros em 3 vezes, e a última parcela do contrato no valor de 800 mil euros venceu no dia 15 de março de 25 e não foi pago. E aí não tem moleza, irmão. Os caras já caem para dentro já, entendeu? O Corinthians já está condenado, agora é correr atrás, tem 45 dias para não sofrer um transfer ban por causa do Charles. É isso que eu falo para vocês. Continue torcendo por executivos. O Fabinho foi embora, olha quanta coisa aí, Alex Santana, Charles, olha quanta coisa que ficou, entendeu? Claro que tem um aval dos presidentes. Então, meu amigo, isso é perigoso, tá? Depois essas pessoas vão embora e o Corinthians que fica com os BOs. Comenta aqui embaixo e deixa seu like. Pessoal, é importante para você ficar sabendo, não há nenhuma reunião, né, agendada com empresas, reuniões já aconteceram nas últimas semanas, o Corinthians já se reuniu com 2 empresas, tem uma interessada, e por enquanto é isso em relação a empresas, tá? O Corinthians agendou para a semana que vem uma reunião com o Memphis Depay, porque o Corinthians, né, vai continuar buscando empresas no mercado, só que o Corinthians tem uma dificuldade. O Corinthians precisa passar para as empresas quanto essas empresas teriam que pagar por mês, né, para que o Memphis permanecesse no Corinthians, tá? Ou permaneça no Corinthians. Então vamos lá. Essa reunião da próxima semana com o Memphis vai ser decisiva, porque o Corinthians quer que o Memphis coloque no papel quanto ele aceita reduzir o seu salário para permanecer no clube. O Corinthians não quer promessas mais, tá? E outra, o Memphis não cravou que vai baixar o seu salário. Ele falou que aquilo que o Paes falou é verdade. Não, eu sei que tem que baixar, né? Estou disposto, mas ele não falou assim, eu vou baixar. O Memphis não prometeu ainda que vai baixar o salário. Quando perguntaram para ele se possível baixar, que ele tinha que entender que era outro contrato, ele falou, não, podemos conversar, né? Acredito que sim, mas o Corinthians não acredita muito nisso, por quê? Vou te contar bastidores importantes agora, tá? O blend de informações é maravilhoso, por isso você fica sabendo de tudo. O Memphis recebe 6 milhões por mês com aquelas regalias que ele tem no contrato, hotel onde ele mora, né? Rosenwood, um dos mais caros, o segurança, carro, chefe de cozinha, enfim, um monte de coisa que ele tem. Essas regalias aí, ele ganha 6 milhões. Hoje eu recebi uma informação importante. Tirando as regalias, ele ganha 4 milhões e 800 mil reais. O salário do Memphis sem regalias é 4 milhões e 800. Então, se ele decidir abrir mão das regalias, o salário dele cai para 4 milhões e 800 mil, tá? Esse é o salário dele. O Corinthians conversou com ele no início desse ano, né, se ele podia ajudar abrindo mão dessas regalias ou então mudando para uma casa porque o hotel estava muito caro. Ele falou que ia ajudar. Ele falou, não, eu aceito. Igual ele falou agora. Não, a gente conversa para baixar. Ele falou agora do salário, né? E ele falou assim, não, eu aceito, eu saio de lá, gente, eu moro numa casa. Ele queria uma casa. Aí o Corinthians ofereceu para ele uma casa em Alphaville, maravilhosa. Ele falou, não quero. Quero morar na Zona Sul, nos Jardins. Aí o Corinthians ofereceu para ele uma casa nos Jardins. O Corinthians encontrou essa casa. E ele simplesmente também não quis, não respondeu mais o Corinthians sobre isso. Então o Corinthians está muito preocupado. Tira o Marcelo Paes, tá? O Marcelo Paes não é o Marcelo Paes. O Marcelo Paes está acreditando em tudo, enfim, que vai renovar, né, aquela coisa. O Corinthians não acredita, né, em nada verbal mais. O Corinthians, na próxima semana, na reunião que tiver com o Memphis, vai querer não só ouvir do Memphis, mas que o Memphis coloque no papel o valor que ele quer ganhar para ficar no Corinthians, né, após o término do seu contrato. No papel, tá aqui, 4 pau, 4.800, 5, não sei. É isso? Agora aí o Corinthians vai para o mercado,
tentar achar 2, 3 parceiros, enfim, o Corinthians não vai pagar R$1 para o contrato do Memphis, já tenho avisado vocês, isso aqui é informação na temperatura certa. Aí vai tentar que os parceiros paguem a totalidade do salário. O Corinthians não sabe quanto que o Memphis quer para permanecer após a Copa do Mundo. Então, como que ele baixou? Nem ele sabe, nem o Corinthians. Ele não informou nada ao Corinthians. E o Corinthians não quer só informação, o Corinthians quer no papel. Gostei, hein? Vamos lá. Informação exclusiva na temperatura certa para você. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.